Olá, bem-vindo a mais uma aula do tutorial mecânica. Nessa aula, nós vamos resolver esse problema dessa mola linear com movimentação apenas na direção X, como indicado aqui. Essa mola tem uma rigidez conhecida como K, é uma mola linear elástica. Vamos lembrar lá dos cursos introdutórios de física e do curso introdutório lá de estática. Vai ter na descrição desse vídeo alguns links para as referências caso você precise revisar esses conceitos, então consulte lá. Bom, o objetivo desse exercício é, para essa configuração, para esse elemento mecânico, esse elemento elástico que é essa mola, se eu aplicar uma força na direção X, como indicado aqui, uma força F1 nesse ponto, qual que é a posição de equilíbrio X1 após haver o equilíbrio de forças, tá? Então, existem dois métodos, o método de Newton e o método de Lagrange. O método de Newton baseado em forças e o método de Lagrange baseado em energia. Na aula seguinte faremos pelo método de energia. O objetivo dessa aula é resolver esse problema relembrando os conceitos de equilíbrio de forças de Newton. Então, vamos considerar esse ponto aqui, considerando que ele já se deslocou e já está em equilíbrio, e o equilíbrio é estático. Tá? Então, veja no link lá também da descrição do vídeo uma aula de estática para que você relembre esses conceitos. Tudo bem? Então, eu apliquei a força, uma força F1, nesse ponto, e esse ponto aqui posso chamar de 1, e ele é um nó. Vou chamar de nó. Tá? Então, nesse nó, vou reproduzir esse nó 1 aqui. Então, tem o nó 1. E vou fazer o diagrama de corpo livre desse nó 1. Então, eu apliquei aqui uma força F1 nesse ponto. Como eu tenho ação e reação, o que vai esperado que aconteça? Se eu estou puxando para a direita o nó 1, a mola ela vai reagir no sentido contrário com uma força que eu vou chamar de Fm, uma força da mola. Tudo bem? Então, só para a gente lembrar aqui, então estamos usando Newton que é equilíbrio de forças. Então, isso aqui está o nosso diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre do nó 1. Está aqui. Então, se eu estou apenas permitindo movimentação na direção X, não tenho nenhuma outra força atuando no meu sistema e eu estou tratando de um equilíbrio estático, eu tenho que a somatória de todas as forças na direção X tem que ser igual a zero. Se a somatória das forças na direção X tem que ser igual a zero, então no nosso sistema de coordenadas eu tenho que F1 menos Fm é igual a zero, o que me leva a F1 igual a Fm. Então, Fm é uma força interna do sistema, que é a força que a mola reage ao ser aplicado a força F1. Então, essas duas forças têm que ser iguais, como está demonstrado aqui. Então, a gente tem que lembrar também o seguinte: se eu tenho uma mola linear elástica, então relembrando a mola, então eu tenho aqui uma relação linear elástica, então eu tenho aqui o deslocamento x e nesse eixo aqui a força da mola. E essa equação é a equação de uma reta. Então, e a constante dessa reta, ela tem constante k, que é a constante da mola. Tá? Então, a lei elástica de Hooke, a lei da mola, me diz que a força da mola
é igual a um K, que é a rigidez, vezes o deslocamento x. Então essa é a lei da mola. Trazendo isso para o nosso problema, então eu tenho agora, saindo dessa equação aqui, aplicando esse conceito, eu sei que F1 vai ser igual ao K da nossa mola e a posição de equilíbrio x1 que nós estabelecemos. Resolvendo esse sistema, então agora essa aqui é a minha equação de equilíbrio. Equilíbrio estático. Resolvendo essa equação para x1, eu tenho que x1 é igual a F1 sobre K. Então, esse é o resultado do nosso exercício. Vamos demonstrar no próximo exercício que, através do método de Lagrange, agora baseado em equilíbrio de energia, vamos obter esse mesmo resultado. Então, aguarde a próxima aula. Obrigado pela atenção, um abraço, boas aulas e bons estudos.